A paz do Senhor, Brasil! Eu sou o pastor Gideão de Carvalho, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui do Estado do Espírito Santo, e estou aqui com professores muito especiais para estudarmos, ministrarmos a lição de número 1 da nossa EBD, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então vou pedir que eles se apresentem aqui para a gente conhecê-los e iniciar a nossa discussão, o nosso debate. Paz, irmãos, eu sou o presbítero Davidson. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos um assunto tão importante, tão relevante para a nossa igreja, para você cristão. Então, graças a Deus por esse tempo poderoso em Deus. Paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o diácono Joelson e quero dizer também que é um motivo de grande alegria estar aqui neste momento, nessa escola abençoada, com esses varões ungidos, a qual eu aprenderei muito e creio que muito proveito também os irmãos terão dessa lição que é tão profunda para os dias atuais. Amém? A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley, é uma satisfação poder estar aqui com os grandes mestres, grandes professores e podemos juntos aqui aprender um pouco mais da palavra do Senhor e espero também que os irmãos que estão nos assistindo possam aprender junto conosco aqui. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva aí em nosso canal, dê um like, participe do chat, comente no vídeo e assim, vamos tornar essa aula uma aula interativa. E eu quero também desejar boas-vindas aos irmãos que estão visitando o nosso canal neste dia. Então vamos orar com o presbítero Davidson. Amém. Senhor Deus, nós louvamos, adoramos ao Senhor por essa oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa aplicar a verdade da Tua Palavra, deste ensino poderoso em nossos corações. Que o Senhor possa alcançar cada aluno. Em nome de Jesus, nós oramos pela Tua presença, pela Sua intervenção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o João da Aline. Eu sou a Aline do João. E estamos aqui para fazermos a leitura bíblica. Texto áureo. Amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe que está lá em Atos 20. Olhai, pois, sobre vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor à palavra que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam ao vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócios
com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. Essa foi a nossa leitura em classe. Voltamos para os professores. Graças a Deus, irmãos. Olha, hoje nós estamos iniciando um novo trimestre na nossa escola bíblica dominical, né? O primeiro trimestre de 2025. E temos esta revista, que é uma revista assim, que ela está espetacular, está maravilhosa. Diz assim: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E quem é o comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. É um pastor muito conceituado, é um homem erudito, e ele é também especialista nessa área de seitas e heresias. Acredito que nós temos muito a aprender, a crescer e ser edificados com esse primeiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer a introdução aqui então da nossa lição. Irmãos, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 está escrito: não há nada de novo debaixo do sol. Isso pode ser aplicado também ao campo da religião. As principais heresias da atualidade são antigas e têm suas raízes nos velhos heresiarcas da antiguidade. Algumas delas são apresentadas com novas roupagens e outras com adaptações, ou usando nova nomenclatura. E aí nós sabemos, né, que o inimigo, Satanás, ele é sagaz, né? E ele está por trás dessas heresias. Podemos dizer que ele é um inspirador de heresias. Então, na aula de hoje e ao longo desse trimestre, nós vamos explorar como essas heresias surgiram, seu desenvolvimento, né, ao longo do tempo, a forma como a igreja respondeu a esses ensinos e os grupos religiosos que ainda são mantidos. Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu quero perguntar aqui ao presbítero Davidson. Davidson, o que são heresias? Heresias, em resumo, são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, né? Pois elas distorcem pontos básicos, principais da doutrina cristã, né? Confrontam o cristianismo histórico, bíblico, né? E criam problemas, no final das contas, criam problemas para as famílias, para as igrejas, trazendo prejuízo, de fato, ao corpo de Cristo. Sim. E, irmão Davidson, você falando aí que eles confrontam, né, o cristianismo histórico, né? Nós sabemos que o cristianismo ele tem uma história, né? Desde que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, a igreja cristã vem se desenvolvendo, né? Ela tem um corpo de doutrina já consagrados. Então, as heresias acabam atingindo esses pontos, né? E qual, assim, o impacto dessas heresias nas igrejas, né? Que mal essas heresias podem causar à igreja de Cristo? O grande problema da heresia, ou de um conjunto, né, de heresias, são problemas especificamente, né, a gente pode destacar, ela afeta a unidade da igreja. A unidade da igreja. Aí, por quê? Porque a igreja tem um pastor, o bispo, que definiu, no nosso caso, né, a Assembleia de Deus, é um pastor presidente que definiu a doutrina, o entendimento bíblico, passou os parâmetros, e aí surge dentro da igreja pessoas com pensamentos contrários a essa doutrina, né? E ao invés de pegar e buscar aplicar aquilo que já está definido historicamente, aquilo que foi definido pelo bispo, pela igreja, né? Muitas vezes vai lá e começa a trazer novas informações e consegue buscar novos hereges adeptos a uma nova doutrina, um novo entendimento, uma nova visão. E isso é um problema seríssimo que divide a igreja. Muito bem. Então a gente está vendo aqui que esse talvez seja o principal problema, né, das heresias na igreja. Causam dissensões, causam divisões no seio da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, tem um texto bíblico que é chamado de o paradoxo das heresias, né? Paulo diz o seguinte: e até importa, ou seja, né, é preciso que haja entre vós heresias,
para que os que são sinceros se manifestem, né, se manifestem entre vós. Então, as heresias, na verdade, é uma coisa ruim para a igreja. Mas se a gente fosse pensar, né, em alguma coisa que pudesse ser boa devido um problema de heresia na igreja, é isso que Paulo está expondo aqui, né? As heresias servem dolorosamente. Elas fornecem oportunidade para diferenciar cristãos autênticos de falsos. Então, quando surge uma heresia na igreja, os verdadeiros cristãos aparecem, que são aqueles que vão combater as heresias. E os falsos crentes também se manifestam. Os falsos profetas, falsos pastores, se manifestam. De que forma? Apresentando, né, doutrinas contrárias às Escrituras. É quase aquele ditado popular, né, do há males que vem para bem, né? São questões que aparecem ali como erros, mas que revelam a verdade ali. Justamente. Então, as heresias mostram de que espírito, né, sois, digamos assim, né? De que espírito sois? É do espírito de Cristo ou de Satanás ou do anticristo? Então, as heresias também servem para isso na igreja. Diácono Joelson, qual a nossa responsabilidade ao testemunhar a influência crescente das heresias no meio cristão? Amém, pastor. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, com a crescente influência dessas heresias. Dentre elas é preservar, né, a doutrina cristã, que elas são a base, né, são o alicerce da nossa fé. Então, nós como cristãos não devemos ficar inertes quando visualizamos e chega ao nosso conhecimento através de várias maneiras hoje, né, as redes sociais. A heresia ela sempre existiu, né, como a própria palavra do Senhor fala, que não há nada de novo debaixo do céu, e os apóstolos, né, naquela época, quando estavam ali movidos, foram testemunhas vivas das coisas que Cristo fez, né, foram testemunhas, digamos assim, como o apóstolo Paulo, tirando os evangelhos que presenciaram e viveram com Cristo, mas foram aqueles que estavam na eminência, né, da ascensão de Cristo, logo após Cristo ascender ao céu, eles estiveram ali e estavam ali com aquele objetivo de apregoar a palavra, pregoar o reino dos céus. Eles estavam ali numa situação também de confrontar, combater as heresias. Então, nós, né, como herdeiros também deste mandamento, deste ide de Cristo, de levar o evangelho de Cristo, anunciar o reino, nós temos também a responsabilidade de combater, né, essas heresias. Elas afetam sobretudo os fundamentos da fé cristã, atacam doutrinas, né, da nossa fé cristã que estão na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tais como a Trindade, né, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, a doutrina do pecado, dentre outras, né. Em Hebreus 6, verso 1 e 2, nós temos um alerta, né, que não podemos deixar de observar os fundamentos da fé. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrinas do batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós, como cristãos verdadeiros, né, como crentes dessa doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus Cristo, nós temos essa responsabilidade de combater. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar. Amém. Né? Isso aí. Estudar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diácono Wesley, vamos falar um pouco sobre o fenômeno religioso, né? Que exemplo temos hoje, em termos assim, de pluralidade religiosa em nossos dias? Né, que podem, de alguma forma também, né, em algum momento, afetar, né, o nosso conhecimento, as doutrinas da Bíblia, né? Quando alguém resolve, né, assimilar ideias, pensamentos, dogmas dessas religiões. Amém, pastor. É interessante, só pegando um gancho aqui, né, do que o Joelson disse, um ponto que nós devemos observar é que na fala do irmão Joelson, nós percebemos que a heresia não é algo dos tempos atuais.
os apóstolos, os discípulos de Cristo já trabalhavam para combater heresias, ou seja, Sim. é algo que já vem se perpetuando na humanidade, não é de hoje, né? E nós temos que também, como embaixadores da fé, né, cuidar e zelar pela fé cristã, combater também esse que nós podemos chamar de hereges individualistas, que não estão ligados a uma seita específica, mas estão ali tentando de alguma forma quebrar a força do evangelho verdadeiro, né? Mas, respondendo a pergunta que o pastor fez, né, os exemplos que nós temos ali de pluralidade religiosa nós temos no mundo, nós podemos observar que existem ali diversos grupos religiosos, né, cada um seguindo ali a sua linha de opinião, defendendo ali seu ponto, né, e eles estão espalhados por toda a parte do mundo, né, existem milhares deles em todo o planeta, e ali alguns se destacam ali por sua força, né, representatividade, são 11 grandes grupos que eu vou elencar para vocês aqui, entre eles o hinduísmo, o jainismo, budismo, sikhismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, judaísmo, zoroatrismo, islamismo e cristianismo. É muito ismo, né? É muito ismo. Só que desses aqui, a gente consegue destacar ali alguns nomes que são mais conhecidos, né, no dito popular aqui. Nós temos o cristianismo, que é o grupo ao qual nós pertencemos, aqueles que defendem a fé cristã. Nós temos o islamismo, que tem uma grande representatividade mundial, né? Todos os dias fala no jornal, não é segredo para ninguém, todo mundo conhece. Temos o judaísmo, que são ali os nossos, vamos dizer, nossos primos ali, né? Que o cristianismo ele vem ali da base judaica, né? E segue ali para um outro caminho. Temos o budismo e o hinduísmo, né? Dessas religiões, nós temos aqui as principais religiões do mundo, né? O cristianismo, de acordo com o The World Factbook, que é chamado o Livro Mundial, que é um levantamento que a CIA faz, coletando dados de diversos países, o cristianismo hoje ele é responsável por 28%, né, de todas as religiões do mundo. Ele abarca ali 28% das pessoas adeptas, seguido ali pelo islamismo com cerca de 22%, o budismo com 8,5% e nós temos o hinduísmo com 15%. Ou seja, das religiões do mundo inteiro, das pessoas que são adeptas, 73% estão nessas 4 principais aqui. E o restante ali são pessoas que se denominam de outras fés, que às vezes creem mais de uma delas, né? Pessoas que não têm fé alguma, certo? Então, nós precisamos conhecer um pouco e entender um pouco mais sobre isso, saber um pouco mais dessas vertentes religiosas, até mesmo para a gente debater, para saber falar um pouco mais, né? Diácono Wesley, você citou aí 11 grandes religiões, né, presentes no mundo. Na verdade, a gente sabe que tem mais do que isso, mas você citou as 11 principais. E você citou o cristianismo. O cristianismo também é uma religião, assim como o islamismo, o judaísmo, etc. e tal. Mas nós, por exemplo, a Assembleia de Deus, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, somos de uma igreja evangélica, né, a Assembleia de Deus, nós pertencemos ao cristianismo. Todos os grupos que pertencem também a esse mesmo, vamos pensar, esse mesmo guarda-chuva, podem ser considerados como pessoas fiéis, né, que estão aguardando a volta de Jesus e que vão morar no céu? Bom, pastor, o mundo, por si só, ele prega a liberdade de crença, né? Então, ele prega uma convivência pacífica, né, com diferentes formas de religiões, culturas, né, eles valorizam ali, sobretudo, o diálogo chamado diálogo interreligioso, né, ou chamam ali de interconfessional. Ou seja, nós devemos estar atentos que, se nós pregamos a fé cristã, nós temos que defender-a como uma única fé, a nossa única verdade, e nós temos que servir somente a um único Deus, certo? Então, assim, se a gente quer fazer parte e estar protegido debaixo desse guarda-chuva, que é o cristianismo, é interessante, né, é o correto que nós sigamos os princípios do cristianismo, para que nós consigamos ali colher os frutos de servir a fé cristã, que é um dia morar no céu. Isso. Mas nem todo grupo que pertence ao cristianismo, na verdade, né, de fato, assim, um grupo verdadeiro. A gente sabe disso, né? Que tem muitos que se julgam cristãos, que são chamados de cristãos, mas, na verdade, não seguem a fé
como ela está expressa nas Escrituras. Exatamente. Quando a gente fala sobre o interconfessional, né, ou essas pessoas que têm esse diálogo interreligioso, fazendo uma analogia, basicamente eu confesso a fé cristã, mas eu flerto ali também um pouco com o budismo, eu tenho um flerte ali no espiritismo. Eu já vi uma expressão do cara falar que eu acredito em Jesus, eu tenho uma vertente espírita e também tenho lá o Exu dele. Misericórdia. Então, assim, ele quer colher em várias fontes, quer atirar para todo lado e ver se acerta alguma. Só que a gente sabe, né? Ou você escolhe jorrar água de uma fonte, ou você não vai conseguir jorrar nenhuma. Ele quer provar o melhor de todos os mundos, né? Como se tivesse, né? Mas não vai conseguir colher um bom fruto de nenhum. A palavra nos diz, né, que não é possível jorrar duas águas da mesma fonte. Verdade. Irmãos, agora nós vamos ouvir aí uma entrevista dos crentes da Marca do Evangelho, respondendo a seguinte questão: de que maneira podemos confrontar os falsos ensinos e as heresias? Então vamos ver o que os irmãos responderam a essa pergunta. De que maneira podemos confrontar os falsos ensinos e a heresia? E eu gostaria que você que está aí no chat agora, também respondesse, colocasse aí no chat, desse também a sua resposta. Enquanto a gente vai ouvindo os depoimentos dos irmãos, você pode também escrever aí no chat. A paz dos seus irmãos, eu sou o Diácono Fernando e eu acredito que uma forma simples, né, de se combater falsos ensinos, heresias, está em se apegar à palavra, ter habilidade com a palavra, ter intimidade com a palavra, porque nenhuma nova revelação foi dada a não ser o que está dentro das Escrituras. Então, é se apegar àquilo que é simples de fato, né? Fugir daquilo que agrada aos olhos de um falso evangelho, que agrada aos olhos, que traga conforto ao nosso coração. Quando isso trouxer conforto ao coração, é o momento de fugir e se apegar àquilo que é verdadeiro, sólido e que vai realmente trazer solução para a nossa vida. Amém? A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Hermes e eu creio que uma das maneiras de se combater com os falsos ensinos é o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus 13:7, que é imitar a fé dos nossos pastores que velam pela gente. E a segunda coisa é o que Paulo diz na sua primeira carta aos Timóteos, verso 3 e 4, que vai dizer para nós fugirmos das fábulas, genealogias que produzem mais desatenção ao ensino e também questões que nada aproveitam a fé. Amém. Muito bem, irmãos, voltando aí das entrevistas, né? Vamos para o nosso primeiro tópico da lição, que diz assim: as ameaças dos lobos vorazes. Em Atos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele está numa viagem missionária e ele passa por várias regiões. Ele passa pela cidade de Éfeso 2 vezes. Na segunda vez que ele passou por Éfeso, ele reúne, né, os presbíteros da cidade de Éfeso e ele deixa um recado para eles lá, Atos 20, versículo 29. Ele diz o seguinte: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo usa aqui uma metáfora, né, onde a igreja é simbolizada pelo rebanho e os lobos são os falsos pastores, são os falsos profetas, são os falsos mestres e podemos dizer que são os propagadores de heresias. Então, desde os tempos primitivos, já tem esses falsos apóstolos, esses falsos mestres que vão percorrendo as igrejas e pregando heresias, né, ao povo de Deus. Presbítero Davidson, o que os líderes, né, das igrejas, aqui estamos falando de obreiros, de pastores, bispos, presbíteros, devem fazer para proteger o rebanho dessas heresias? Pastor, o senhor acabou de comentar sobre Atos 20. Né? Quando olhamos para a igreja primitiva, o mesmo problema que acontece hoje, a solução está lá. E Atos 20 diz que os anciões, os bispos, eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Né? Nessa função pastoral, né, ele tem a responsabilidade de alimentar o rebanho, de guiar na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, e proteger de seitas e heresias. Né? E qual o problema disso? Né? Hoje, quando nós olhamos
para a nossa vivência na igreja e até experiências, né? Nós vemos que tem muitas igrejas que há muitos presbíteros, líderes desalinhados Sim. com o bispo. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos o presbitério, que ele é dirigido pelo bispo, pelo pastor Jairo, que é o Sim. pastor presidente nas Assembleias de Deus. O pastor Jairo, ele definiu no seu rebanho um aprisco aonde há o limite doutrinário. Então, por exemplo, os presbíteros, evangelistas, pastores, demais professores podem ensinar tudo de acordo com a definido pelo pastor presidente da igreja. Porque Tem que estar ele alinhado, tem- né? O ensinamento tem que estar alinhado com a liderança. Isso que aí dessa forma vai gerar uma unidade, né? E aí o pastor vai conseguir cuidar e vai proteger dessas questões que, infelizmente, alguns acabam ouvindo, querendo aplicar de forma individual uma verdade daquele que não é o bispo, aquele que não foi levantado pelo Espírito Santo. Então, todo crente tem que ter essa consciência, tem que saber qual é a fonte que ele está indo se alimentar, qual pasto que ele está se alimentando. Né? E entender que muitas vezes as informações que vêm por outros líderes, pelo YouTube, por outras pregações, outras ideias, muitas vezes não é aquilo que o Espírito Santo está querendo para a vida do crente. Pegando a palavra Tito 1,9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui está a definição, a orientação do apóstolo Paulo na carta pastoral para o Tito, da mesma a postura que o líder precisa ter para tratar dessas questões. Muito bem. Agora, nessa leitura que você fez aí, de Tito, capítulo 1, versículo 9, o líder, né, o pastor, ele deve admoestar a sã doutrina e também convencer os contradizentes, quer dizer, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, né, de aderência ao ensino que está sendo feito. E se vamos pensar numa situação hipotética, do pastor estar ensinando corretamente as escrituras e você ter um irmão na igreja que ele contradiz o pastor, ele vai contra o ensino do pastor, ele não aceita aquele ensino e ele tem a sua própria concepção acerca daquela verdade que está sendo ministrada pelo pastor. Então, o que deve ser feito com essa pessoa que contradiz ao ensino das Escrituras, que contradiz a liderança que está pastoreando, que está liderando o rebanho? Esse ponto é muito importante porque a gente vive um momento onde que as pessoas acham que o amor, a tolerância, a diversidade tem que entrar, né, e não pode haver disciplina, não pode haver, tem que ter um ponto acolhedor. Isso tudo é heresia, isso é coisa de herege, isso é pecado. Então vamos pegar a própria palavra para ter essa definição concreta. Né? Então a gente pega aqui, na mesma carta pastoral de Paulo para Tito, a gente pega aqui Tito 3, versículos 10 e 11. Diz assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal pervertido peca, estando já em si mesmo condenado. Ou seja, qual é o que o líder, o que o pastor precisa fazer? Evitar aqui no sentido de aplicar a disciplina, de afastar ele do corpo da igreja, porque é uma pessoa que está em pecado, e ele mesmo já está condenado, porque está em desobediência. Então, de acordo com Tito 3, verso 10 e 11, esse contradizente, esse herege, ele precisa ser ministrado uma e outra vez, né? Pelo menos 2 vezes. E se ele não se corrigir, se ele não aceitar o ensino, então ele deve ser afastado da comunhão. Perfeito. Né? Porque ele vai ser, no seio da igreja, ele vai ser alguém que vai prejudicar, né, o bom andamento da obra do Senhor. Perfeito. Pastor, eu me lembrei de um caso aqui recente. Eu estava conversando com um amigo, né, até familiar, né, e ele estava me contando um caso que aconteceu na igreja dele, que ele congrega. E lá ocorreu uma situação em que um determinado irmão que ministrava ali um estudo na igreja, ele ocorreu dele cair em pecado e ele teve uma situação exposta. E eu falei com ele, qual foi a tratativa? Ele estava me pedindo opinião, né? Ele, a tratativa, o pastor pediu que ele se recolhesse, né, e tudo. Eu falei, mas e a disciplina?
Não, é que nós não temos a prática da disciplina. Eu falei, irmão, mas a disciplina ela é bíblica. Mas aí a pessoa ia ficar muito envergonhada, a exposição. Eu falei, irmão, mas a disciplina é justamente para isso. Ela precisa gerar constrangimento para que você entenda que errou, entenda o ponto que errou e se arrependa do pecado. Se a disciplina não gera constrangimento, se ela não te afasta, se ela não te segrega, o pecado ele não vai gerar consequência na sua vida. Então é bem isso que a gente acabou de ver, né? Aquele que é herege, aquele que quer ir contra a doutrina do rebanho ali, ele realmente precisa ser afastado para não contaminar as demais ovelhas, né? Isso mesmo. Diácono Joelson, quais os desafios da igreja em relação a seitas e heresias? Que nós estamos vendo que isso é uma realidade, né, no nosso meio cristão hoje, né? Muitas seitas se levantando, muitas heresias, muitos falsos ensinos. Então, quais os desafios da igreja em relação a esse movimento? Então, pastor Gideão, amados ouvintes, irmãos aqui que, né, nos acompanham, os desafios da igreja diz respeito ao conhecimento das nossas crenças e práticas e vigilâncias espiritual. É necessário que cada membro hoje do corpo de Cristo, ele se aplique ao estudo da palavra, né, e a aplicação dessa palavra. Cada crente deve saber defender a sua fé, tendo uma boa compreensão das Escrituras. 1 Pedro 3,15 vai nos dizer: antes, santificai ao nosso Deus em nossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós, o desafio da igreja é fazer com que os seus membros hoje venhamos ter aquele preparo de estar respondendo a qualquer um que levantar, né, perto de você ou direcionar a você, ou que você tome conhecimento de um ensino herético, você saber debater essa heresia, né, esse falso ensino. O desafio da igreja hoje é o conhecimento, né, sólido das doutrinas e da palavra de Deus. Amém. Então que nenhum questionador nos encontre assim despreparados. Exatamente. Para falar da nossa esperança. Então cada crente em Jesus ele possui uma esperança. Então quando somos inquiridos, quando somos confrontados acerca dessa esperança, nós precisamos responder, né? Eu digo assim, responder por que somos cristãos, por que eu creio em Jesus, por que eu estou nessa fé. E temos que aprender a defender, né? A defender a nossa fé usando da palavra de Deus e usando do poder do Espírito Santo. Né? Nesse mesmo texto que o nosso irmão Joelson leu, fala para a gente responder com mansidão, né? Então não é para a gente entrar em debates, em confusão, em brigas, não, nada disso. É você responder com mansidão, né? Dar uma resposta acerca da sua esperança. Diácono Wesley, agora vamos comentar aqui sobre mais alguma coisa. Qual a origem, né, dos falsos mestres mencionados em Atos capítulo 20, na mensagem de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso? Excelente pergunta, pastor. E a gente começa aqui a leitura em Atos capítulo 20, no verso 30, diz assim: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, dois pontos marcantes, eles emergem aqui. O primeiro deles é que os lobos ferozes, eles podem surgir dentro da própria igreja, como a gente já falou aqui anteriormente. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo grave, porque nós temos a tendência de olhar para fora. Na minha casa, por exemplo, eu estou preocupado com a rua. Dentro de casa, está dominado. Então, a gente tem essa tendência de baixar a guarda aqui dentro e não observar o perigo que nos rodeia de perto, certo? E tem um segundo ponto, que os homens se levantarão falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, não satisfeitos em levantar heresias, em instigar a rebeldia, ou em instigar ali a cisão da igreja, eles vão tentar trazer pessoas para eles. Assim como um certo anjo de luz tentou emergir ao trono e depois trouxe um monte de anjos para o lado dele. Essa parte você conseguiu exatamente levar até essa parte consigo. Tem vários homens dentro das igrejas hoje que vão levantar heresias, questionamento contra a liderança do aprisco e vão tentar levar pessoas junto com eles. E aqueles que não estiverem firmados na palavra, com a leitura bíblica, acompanhando ali a melhor escola do mundo, ele não vai ter base para confrontar e para refutar esses hereges. Wesley, então, como a Bíblia descreve esses falsos mestres
né, e seus métodos. Porque se isso é fruto de um ataque do inimigo, o inimigo ele faz as coisas de maneira inteligente, ele é sagaz, né? Então, se ele está insuflando esse tipo de coisa no seio da igreja, certamente ele tem pessoas, né, que deram lugar a ele e ele tem, né, um método para fazer isso aí. Pastor, nós temos que estar atentos, né, a esse tema, pois é o seguinte, vários líderes, hoje nós temos esses líderes modernos, né, eles frequentemente vêm com um discurso ali sutil, né, um discurso contemporâneo, descartando a mensagem da Bíblia. Eles consideram a Bíblia como ultrapassada, né? E ao fazer isso, eles tentam oferecer ali um evangelho raso, um evangelho secularista, mundano, um evangelho herege. E a Bíblia ela nos traz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, ali no verso 13, ali em diante, a seguinte mensagem: pois tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, ou seja, são lobos em pele de cordeiro. Certo? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, eles podem até tentar se levantar, mas a justiça de Deus prevalecerá. Irmãos, o segundo tópico da nossa lição, né, diz o que é apologética. Né? Então, apologética é uma disciplina, é uma matéria muito necessária quando estudamos sobre seitas e heresias. E eu pergunto para você sabe o que é apologética? Olá, queridos. Nós temos o prazer de começar o trimestre estudando esta revista, tratando de assuntos relevantes sobre a defesa da fé cristã. Esse assunto é comentado pelo pastor Ezequias Soares, um grande doutor e teólogo da nossa igreja no Brasil, e ela chega num momento muito importante, em que a gente vê uma multidão de conceitos errados, de princípios equivocados. Por causa da internet, a gente tem acesso a esses conceitos errados o tempo todo, e as pessoas estão abrindo suas bocas e jogando enxurradas de mentiras, de heresias, de doutrinas heterodoxas, né? Doutrinas contrárias à palavra de Deus, e principalmente por pessoas que têm os seus milhões de seguidores em seus canais. O Novo Testamento mostra pra gente, e Paulo disse e avisou que depois da sua partida haveriam lobos vorazes, pessoas que iam se levantar a fim de tentar enganar o povo de Deus. Hoje há um perigo na internet em que as pessoas estão sendo ensinadas por pastores que não são seus pastores, por mestres que não são pessoas autorizadas em sua igreja para ensinar a verdade da palavra de Deus. Muitos crentes assistem o culto em suas igrejas, mas ouvem a pregação de pastores na internet e constantemente esses pastores estão pregando coisas que não são crenças comuns daquela igreja local. Às vezes o pastor que está pregando não é um pastor pentecostal. Ele vai contrariar as doutrinas das Assembleias de Deus no Brasil e daqueles que creem na atuação do Espírito Santo. Às vezes, o pastor que está pregando é um calvinista, então ele vai dar uma ênfase na doutrina da salvação, que não é a nossa crença sobre este assunto. Às vezes, nós estamos ouvindo uma pessoa falar sobre escatologia, mas não crê na visão pré-tribulacionista de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, esta pessoa será facilmente enganada, porque ela não tem condições de rebater os argumentos que aparentemente racionais parecem estar certo, mas no fundo é um grande engano. Então essas lições vieram num momento maravilhoso para ensinar para a gente a importância da apologética, a defesa
das doutrinas bíblicas da Palavra de Deus. Nossa igreja segue a confissão de fé das Assembleias de Deus. Serve primeiro para proteger os cristãos das heresias e para unir os cristãos. Diz a Bíblia que nós devemos ter o mesmo pensar e a mesma forma de falar. Então, nós precisamos ter um consenso sobre a verdade das Escrituras. Por isso, os canais de YouTube apresentam para a gente problemas que muitos deles estão apresentando ideias e conceitos que não são verdadeiros, e isso tem destruído muitos cristãos que não têm preparo bíblico, teológico, a fim de responder à altura a esses falsos ensinos. Muitos desses ensinos parecem ser simples, parecem ser sem importância, mas no fundo o diabo está usando para abrir uma lacuna no coração das pessoas para que mais adiante uma coisa pior entre. Então Pedro diz que nós precisamos estar preparados para responder, para dar um discurso, como diz o original, para fazer uma defesa da fé a qualquer um que peça a razão da nossa esperança. Por quê? Porque a fé é um conteúdo racional, a fé é lógica, a fé é ensinada por palavra, por semântica, por propositura semântica, por verdades que são escritas e defendidas por homens de Deus ao longo da história da igreja. O trabalho de defesa da doutrina bíblica começou com os apóstolos, com os pais da igreja, depois com os reformadores e continua até hoje. Então nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos explicar a nossa fé para as pessoas. Os crentes precisam conhecer as doutrinas elementares da fé cristã. Os homens precisam conhecer a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a verdade sobre a Trindade, as doutrinas escatológicas para não ser dominado pelos debates que temos na internet hoje que confunde a mente das pessoas. Nós precisamos ter um ensino coerente, guiado pelos nossos mestres que foram autorizados e são pessoas que exercem sobre nós autoridade. Que Deus guarde o nosso coração de um falso ensino, de uma falsa teologia, de um falso conceito, de um falso princípio. Tem muita gente se engravidando de conceitos errados e isso tem destruído as pessoas para sempre. Isso tem esfriado as pessoas, tem desanimado elas e muitas pessoas estão se afastando das fileiras da igreja para viver uma vida fora da igreja, como se fosse possível ser crente sem ser membro de uma igreja. Então nós precisamos nos levantar, usar a apologia, conhecer as doutrinas e refutar as heresias, os falsos ensinos, os lobos vorazes que estão constantemente tentando destruir a igreja. São pessoas, diz Paulo, que a gente vai falar uma ou duas vezes, elas não vão ouvir, porque uma vez tomado por esse ensino, dificilmente elas podem ser convertidas, porque isso causa uma mudança na mente e elas são vacinadas quanto a ouvir o verdadeiro ensino da palavra de Deus e a verdadeira pregação do Evangelho. Que Deus guarde a nossa vida, que cada um dos membros da nossa igreja possa abrir as Escrituras, possa ler a revista, possa responder as perguntas, possa procurar com seus professores para aprender um pouco mais, para que o nosso coração, para que a nossa mente seja guardados de qualquer heresia que possa nos desvirtuar do caminho e assim um de nós sejamos condenados. Que Deus, com a sua misericórdia, o Espírito Santo com a sua sabedoria e Jesus com seu amor nos guie à verdade de Deus para que nós possamos ficar firme e defender aquilo que cremos e não nos movermos, porque o Espírito Santo nos deu uma doutrina, nos deu uma interpretação, nos deu uma hermenêutica que os nossos pais vêm defendendo há mais de 2000 anos de história e nós não vamos nos mover delas, porque nós herdamos isso deles e nós não vamos remover os limites antigos. Que Deus nos mantém firme para crer, para ensinar e para defender a fé cristã. Que Deus levante doutores para defender as Escrituras e defender a verdade da palavra de Deus. Desfrute de cada ensino. Revise as aulas, assista várias vezes e aprenda a ser um defensor, uma apologeta das Escrituras. Deus abençoe você em tudo.
Muito bom esse quadro, Fala Pastor. Deus continue abençoando o pastor Jairo, nosso líder aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Presbítero Davidson, por que nós devemos combater as heresias? Perfeito. Podemos aqui ter dois motivos principais. Sim. Né? O primeiro, para a defesa própria. Por quê? O cristão ele deve estar informado, deve conhecer um pouco dos vários grupos que ensinam outros conceitos bíblicos, religiosos, para ter condições de refutá-lo biblicamente. Sim. E veja, o senhor até citou agora há pouco, a palavra nos ensina que devemos refutar com amor, com mansidão e com razão. Né? Então, quando a palavra diz, nós temos que trazer de forma clara, objetiva e biblicamente para que nós, individualmente, o cristão, não seja enganado, não seja levado por lobos, Justamente. que muitas vezes está dentro da igreja. Isso é um ponto. E a Bíblia fala ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Perfeito. Porque às vezes o cristão está na igreja, de repente aparece alguém, fala alguma coisa e ele se deixa levar por um vento de doutrina. Perfeito. Eu separei aqui um versículo, 1 Timóteo 4,16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sim. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto, né, aos que te ouvem. E aí que vem o segundo ponto, o segundo motivo pelo qual nós devemos combater as heresias, né, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Né, principalmente aqueles que rejeitam os princípios básicos, fundamentais da fé cristã. Né, muitas vezes tem irmãos inocentes, sinceros, que querem buscar Deus, mas porque não têm o conhecimento da palavra, ou porque não leram a palavra, não foram ensinados de forma correta, não tiveram como o pastor Jairo acabou de ensinar sobre a apologética, acaba sendo uma presa fácil, acaba sendo levado por ventos de doutrina, acaba sendo tragado por lobos ferozes. Então, a nossa responsabilidade como igreja, como cristão, como líder, como presbítero, como crente em Jesus Cristo, combater todo tipo de heresia. Amém. Muito bem. Irmãos, agora vamos entrar no terceiro e último tópico da nossa lição, que fala assim, o que são heresias? E aqui a gente vai fazer uma abordagem rápida sobre seitas e heresias. Então vamos começar fazendo um desafio aqui de perguntas, né, com respostas mais rápidas. Né, vamos começar com o diácono Joelson. Diácono Joelson, qual é a definição de seita? Então, pastor, seita, ela significa seção. Ela vem do latim secta, que significa um grupo religioso ou facção, né, de uma corporação ou igreja. Esse grupo, ele se separou devido a crenças distintas. Muito bem. Perfeito. Diácono Wesley, e qual seria assim, o propósito, né, de uma seita? Bom, o propósito da seita, em geral, é criar uma estrutura autônoma ali, né? E permite o sistema de crenças desviantes, né, da seita para que ela persista e prospere. Ou seja, a tendência de uma seita é se isolar de outras estruturas religiosas. Nós temos vários exemplos disso e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Presbítero Davidson, qual a diferença entre uma seita, né, e uma heresia? A seita é um grupo que se separa e se organiza para defender uma falsa doutrina, enquanto a heresia é uma crença, um conjunto de crenças falsas ou antibíblicas. Né? Por exemplo, nós vemos lá nos escritos, quando cita a seita dos fariseus e dos saduceus. Dentro do judaísmo, havia ali duas seitas. O cristianismo, quando iniciou, citava como seita. Né? Depois, nós vemos que se tornou o cristianismo histórico, fundamental, né? Onde tem uma doutrina firme e verdadeira. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Alain e eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Gideão. Eu gostaria de saber quais são as características de uma seita. Muito bem, obrigado pela pergunta. E eu vou pedir ajuda aqui do presbítero Davidson para me ajudar a responder aí. Presbítero Davidson, fale aí 3 características de uma seita. A primeira característica é o ensino
sem a base bíblica ou que contradiz a própria palavra, a Bíblia. Uma segunda, subestimam a divindade de Cristo, né, e negam o nascimento de Jesus de forma virginal. E também, uma terceira característica, consideram como inspirado por Deus outros escritos ou revelações específicas a fundadores de religiões específicas. Né? Muitas vezes equiparam esses livros ou essas revelações com a Bíblia, ou ainda ele desconsidera alguns escritos da palavra e elevam esses escritos como se fosse superior à própria palavra de Deus. Aí aceita mesmo, não tem? Então ele falou sobre 3 características, eu vou falar mais 3 aqui. Né? Negam a doutrina da Trindade. Né? Então, como pode um grupo que se diz cristão negar, né, a doutrina da Trindade? Né? Que Deus é um, mas esse um é um composto de Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, né? E essas 3 pessoas não são 3 deuses, mas apenas um Deus. Então, negam a doutrina da Trindade. Eles fazem uso da prática do isolacionismo. Então, essa também é uma característica das seitas. Se isolam, né? Por que o isolamento? Para não deixar que os seus fiéis se misturem com outras pessoas e possam até mesmo ser evangelizados. Aprender a verdade. Aprender a verdade, etc. e tal. Né? E uma outra característica das seitas é o exclusivismo em relação à salvação. Então, quando você faz uma pergunta para um grupo, quem é que vai ser salvo? Se eles responderem, não, só nós seremos salvos. É só a minha igreja que será salvo. É só o nosso grupo que será salvo. Então, essa também é uma característica de seita, o exclusivismo. Então, a obra do Espírito Santo operando, né, a salvação só é realizada no meio deles e não pode ser feita em nenhum outro lugar ou nenhuma outra igreja. Isso são características de seitas. A paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Esther e eu tenho uma pergunta para o diácono Wesley. Como identificar uma heresia, ou seja, um falso ensino? Ótima pergunta, então vamos refletir aqui, né? Nós já vimos aqui que heresia é uma adesão, né, de uma crença contrária à doutrina da igreja. Ou seja, né, qualquer crença ou qualquer prática contrária ao ensino das Escrituras pode ser considerado como heresia, como herético, certo? Durante os primeiros séculos, a igreja ela lidou com muitas heresias. E nós vamos citar aqui alguns exemplos, né, 3 exemplos aqui que pode defini-los. O primeiro deles é o docetismo, que ele negava a existência de um corpo material a Cristo Jesus, que seria apenas um espírito. É aquela vertente que não acredita que Jesus se materializou como homem, né? Tem o arianismo, que ele negava a divindade de Cristo, né, que a gente vai poder debater um pouco, mas basicamente Cristo não era o Deus que a Bíblia prega para nós. E o pelagianismo, que negava a necessidade da graça divina para a salvação. Esse aqui, para mim, acho que é o pior deles, né? Segundo essa doutrina, o homem é responsável pela sua própria salvação, sem a necessidade de recorrer a Deus, veja só. Ele é salvo pelas próprias obras. Ou seja, para esse aqui, o sacrifício da cruz não tem peso, certo? Eu quero até compartilhar com os irmãos, tem uma canção que eu escutei uma vez, que ela é como se fosse o herege fazendo um desabafo, como se ele chegou no fim dos tempos, e ali, obviamente, ele não foi salvo, e aí ele faz um desabafo, e tem uma parte que ele diz assim, o trecho diz, desamor, milhões de obras sem valor, eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo, quem não entende a Bíblia como eu leio, um outro Deus eu criei, tão cruel, a imagem do meu eu. Forte. Esse aí é o pelagianismo. Misericórdia, né? Terrível. Então, o docetismo, o arianismo, o pelagianismo são exemplos de heresias, né? E essas heresias estão presentes hoje no meio cristão. Sim. Não mais com esse nome, né? Docetismo, não mais com esse nome arianismo, não mais com esse nome pelagianismo, mas ela vem com outra roupagem. Né? Mostrando, apresentando que, né, Jesus não tinha, né, um corpo físico, o corpo dele parecia ser de homem, mas não era homem, né? O pelagianismo, a doutrina, a salvação pelas obras, né? Misericórdia. Agora, irmãos, a CPAD,
que é a editora oficial das Assembleias de Deus, ela publicou um livro em 1996. O nome do livro é Desmascarando as Seitas. Esse livro foi escrito por 2 pastores, 2 pesquisadores, o professor Natanael Rinaldi e também o professor Paulo Romero. Eles eram do Instituto Cristão de Pesquisas. Então, eles escreveram esse livro onde eles destacam, né, as principais seitas em nossos dias. Então, a gente vai citar aqui essas seitas, não vamos entrar em detalhes de suas doutrinas, porque a nossa aula não tem esse objetivo. No decorrer das lições, né, das lições que nós vamos estudar posteriormente, então, isso vai vir à tona novamente. Mas eu quero aqui citar essas seitas, né, que estão presentes no nosso meio nos dias de hoje. Então, eles destacam, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, né, os adventistas do sétimo dia, a igreja messiânica, o mormonismo, né, que também é chamado de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um movimento chamado de Nova Era, o Espiritismo e as Testemunhas de Jeová. Então, todas essas seitas aqui, elas são extremamente problemáticas no que diz respeito, né, a ensinar, né, os ensinamentos de Cristo, a Bíblia. Então, tem sempre pontos controversos, né, que os fazem, né, caracterizar como seitas. E a gente vai ver isso no decorrer, né, do trimestre. É impressionante, pastor. Por exemplo, quando pegamos essas religiões, Sim. Por exemplo, o adventismo, parece que é tudo normal, é só guardar o sábado, se alimentar, mas o problema é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é completo, ele é verdadeiro, e ele tem um caminho, tem um alvo, que é Cristo. Então, essas heresias, no final das contas, acaba trazendo prejuízo à caminhada cristã. Sim. Né? Por exemplo, se Cristo, lá em Mateus 5,17, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pega e diz, não, se o Senhor Jesus cumpriu, eu também tenho que cumprir. Não é isso que esse texto está falando. Está dizendo que, assim, Cristo, ele cumpriu, finalizou, como fosse um vaso que foi completo e cumpriu a lei. A lei foi finalizada nele. Não que ele aboliu ou destruiu tudo que foi feito, não. Mas tudo apontava para ele, tudo foi cumprido nele. Pega outros pontos, por exemplo, a carta aos Colossenses, Paulo escrevendo, fala, olha, não se apega mais a essas questões de dia. Não, nós vivemos um tempo da graça. Né? Um outro ponto, pega o ensino unicista. Não, eles não creem na doutrina da Trindade. Um problema, parece que é tudo normal. Não, eles acreditam no Pai que se manifesta de 3 formas. Irmãos, isso é um perigo, a sã doutrina, porque vai desviar o crente do caminho. E afeta a salvação, o processo de redenção. Perfeito. Exatamente. Amém, né? Então vamos concluir a nossa lição. Amém, irmãos. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa, né, de grande aprendizado para nós. Eu concluo da seguinte maneira, deixando para os irmãos. Os apóstolos, eles responderam aos opositores da fé cristã e formaram com isso a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento, eles mostram a luta acirrada contra as falsas doutrinas, contra os falsos profetas. Então, eu falo para vocês, ouvintes, alunos, que é responsabilidade da igreja, é nossa responsabilidade batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, que uma vez foi dada aos santos. E concluo com a seguinte frase, com a seguinte reflexão. Estamos empenhados pela verdade da mesma forma que os hereges estão empenhados pela mentira? É forte. É forte. É forte. Aleluia. Irmãos, chegou um momento muito importante, que é o nosso ofertório. Está aparecendo para você aí a ferramenta do Pix, do PicPay, os dados bancários da igreja. É o momento de você ofertar. Oferte aquilo que custar para você, oferte o melhor para o Senhor. Vai aparecer agora um louvor. Também convido você a fazer parte do voto dos 1000 valentes. Nós temos o projeto de comprar o nosso novo espaço de tempo. E é muito importante que você também faça parte
né, procure a tesouraria da igreja ou pelo site Marcas do Evangelho. Participe você dessa grande obra e permita que Deus te abençoe junto com esses 1000 alentes. Amém? Deus abençoe cada oferta, cada irmão. Bem, irmãos, chegamos agora ao nosso momento de perguntas e respostas, onde você poderá ver se realmente adquiriu conhecimento com a aula que acabou de assistir. E vamos lá agora à primeira pergunta. De acordo com a lição, qual é a principal razão pela qual as heresias afetam as igrejas locais? Alternativa A. Elas criam problemas financeiros. Alternativa B. Elas afetam a unidade da igreja e causam divisões. Alternativa C. Elas mudam os estilos de adoração. Ou alternativa D. Elas alteram os prédios da igreja. Tempo na tela. Vamos agora à resposta. Se você escolheu a alternativa B, você acertou. Elas afetam a unidade da igreja e causam divisões. Vamos à próxima pergunta. O que é apologética no contexto cristão? Alternativa A. O ato de estudar as Escrituras. Alternativa B. Um método de evangelismo. Alternativa C. A defesa da fé e da doutrina cristã. Ou alternativa D. Uma forma de governo da igreja. Tempo na tela. Vamos aqui então. Se você escolheu a alternativa C, você também acertou. A defesa da fé e doutrina cristã. Vamos agora à terceira pergunta. O que era o pelagianismo? Alternativa A. Uma crença de que Jesus era apenas um espírito. A alternativa B. Uma negação da divindade de Cristo. Alternativa C. Uma rejeição ao Antigo Testamento. Ou alternativa D. Uma crença na salvação somente por meio das obras. Tempo na tela. Muito bem, vamos à resposta agora. Se você escolheu a alternativa D, você acertou. Uma crença na salvação somente por meio das obras. E agora vamos à quarta e última pergunta. De acordo com o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, os cristãos devem estar sempre prontos para qual atividade? Alternativa A. Converter os outros à força. Alternativa B. Para responder com mansidão e temor a qualquer que lhe pedir a razão por sua esperança. Alternativa C. Iniciar debates religiosos. Ou alternativa D. Memorizar versículos das Escrituras. Tempo na tela. Vamos à resposta agora. Se você escolheu a letra A, você errou, porque a resposta certa é a letra B. Para responder com mansidão e temor a qualquer que lhe pedir a razão por sua esperança.
Muito bem, irmãos, esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham aprendido bem e agora nós vamos voltar para a aula. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar agora, vamos encerrar a nossa aula, agradecer a todos que participaram aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos às próximas aulas. Então vamos orar. Amém. Senhor Jesus, te damos graça por esse momento que passamos aqui, podendo aprender um pouco mais da sua palavra, podendo aprender um pouco mais da verdade. E pedimos, ó Deus, que por graça, por misericórdia, o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações, que possamos sair daqui mais confiantes, aprendendo mais da palavra do Senhor, e que aqueles que nos acompanharam, que assistiram essa aula, também possam ser profundamente ministrados, Em nome de Jesus. possam entender a palavra do Senhor, possam enxergar as heresias e combater as heresias Em nome de com a Jesus. verdade da palavra. Muito obrigado por tudo. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Paz, irmãos. Ai, Tchau, Deus irmãos. Deus abençoe. Paz.